Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à grande final do 5º Torneio Anual de Debates. Eu me chamo Ítalo Tomás, sou acadêmico de Direito da UFC, membro efetivo do projeto, e em nome deste, gostaria de agradecer a presença de todos ao nosso evento. É uma honra para nós que tantas pessoas deem valor aos nossos eventos, à nossa ideia, ao nosso projeto. As equipes já estão prontas, são equipes muito bem selecionadas em um final de semana inteiro de torneio que nós realizamos, esse último final de semana. Hoje, as equipes finalistas do torneio debaterão a seguinte moção. Esta casa reduziria a maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos. Os tempos dos nossos debatedores serão divididos da seguinte forma. Cada equipe tem 3 membros. O primeiro membro falará 6 minutos, o segundo membro 5 minutos, o terceiro membro também 5 minutos, e um desses 3 membros voltará para fazer um último discurso de 4 minutos. O debate total, ao todo, tem 40 minutos. Será breve, porém bastante enriquecedor para todos. Gostaria de convocar para compor a mesa o senhor orador da casa, Miguel Serra. O senhor Miguel Serra, que é concludente de Direito da UFC e membro efetivo do projeto. Também para compor a mesa o senhor Vitor Bezerril. O senhor Vitor Bezerril, que é advogado, mestrando em Direito na UFC e membro emérito da Sociedade de Debates. Por fim, mas não menos importante, gostaria de convocar à mesa o senhor Ângelo Pagliatti. O senhor Ângelo Pagliatti, que é acadêmico de Ciências Sociais da UFC e membro efetivo do projeto. Assim, gostaríamos de convocar a equipe do governo, composta por Tiago do Vale Cavalcante, Ana Delca Freire e Rafael Nogueira. Também, para compor a nossa bancada, a bancada da oposição, composta por Sophie Poc, Fleury Santos e Matheus Casimiro. Com isso, gostaria de passar a palavra para o senhor orador da casa. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa final do 5º Torneio Anual de Debates. Eu gostaria de convidar, então, o senhor líder do governo para que se dirija ao púlpito, quando estará reconhecido pelo tempo de até 6 minutos. Muito boa noite a todos. Boa noite à mesa, aos meus caros colegas da oposição, meus amigos do governo e, acima de tudo, a esta belíssima plateia que lota o auditório para discutir um tema de tamanha relevância nacional, que é a redução da maioridade penal. Prezados, a moção, como já foi dito aqui pelo senhor orador da casa, em caso de crimes hediondos, esta casa reduziria para 16 anos a maioridade penal. Mas como vai ocorrer isso? Como vai ocorrer este processo? Primeiro, a Constituição brasileira, em seu artigo 228, fala que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos que estão sujeitos a uma legislação especial. No caso brasileiro, essa legislação especial é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No ECA, em suas disposições mais ou menos para o final, por volta do seu artigo 170, ele traz várias medidas socioeducativas, sanções para jovens e adolescentes entre 12 e 18 anos que cometerem atos infracionais. Estas sanções são bastante leves comparadas às sanções que estão presentes no nosso Código Penal. Por exemplo, a sanção máxima que um jovem infrator pode pegar pelo ECA seria uma reclusão de, no máximo, 3 anos, em uma fundação casa. Neste caso, nós estamos propondo o quê? Que jovens de 16 a 18 anos sejam julgados pelo Código Penal como acima de 18 anos, em caso de cometer uma certa variedade de crimes, os chamados crimes hediondos, quais sejam homicídio qualificado, latrocínio, estupro, entre outros que estão colacionados na Lei 8.072, de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Neste sentido, César Bittencourt ele afirma que o que ocorreria nesta situação seria uma semi-imputabilidade. Como assim? Eles seriam inimputáveis para alguns crimes e imputáveis em outros crimes. Dessa forma, se ele cometer uma sanção que não é crime, se ele cometer um ato que não for crime hediondo, ele será julgado de acordo com o ECA. Se ele cometer um ato que for crime hediondo, ele vai ser julgado de acordo com o Código Penal. E o que são os crimes hediondos? Os crimes hediondos, como já falei, estão na Lei 8.072, e eles são os crimes de maior reprovação social,
Os crimes que afetam diretamente a sociedade de uma forma horrível, que atacam diretamente a dignidade da pessoa humana e, assim como um todo, a sociedade em que ele está envolvido. Nesse caso, tratando-se de um grave crime, ele não pode receber uma sanção tão branda. Feita esta análise do tema, vamos agora ao contexto em que o tema estará sendo discutido. O contexto brasileiro. O contexto do país que está entre os 5 mais violentos do mundo, de acordo com a pesquisa feita pela ONU. E é o 11º país mais inseguro, de acordo com a ONG Social Progress Imperative, dos Estados Unidos. O Brasil, meus caros, ele é mais inseguro que países como Paquistão, países como Uganda, países como Somália, que vivem guerras, conflitos armados internos há mais de 10 anos. Portanto, nós chegamos a uma média de 5 brasileiros sendo assassinados por dia. Ou seja, desde a hora que você acordou até agora, já foram algo em torno de 4 assassinatos. Esse quadro é tão violento que Herbert Viana falou certa vez: vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo, eu não sei de onde vem o tiro, mas eu posso garantir a vocês que pessoas com menos de 18 anos podem puxar esse gatilho. Nesse sentido, a redução da maioridade penal viria para reduzir bastante este quadro de violência. Ela é a melhor opção que temos em uma medida de curto prazo. A oposição provavelmente irá vir aqui falar sobre a educação. A educação é extremamente importante, principalmente na fase de até os 8 anos, 7, 8 anos, onde a personalidade da pessoa ela é desenvolvida. Contudo, se nós começarmos hoje essa educação no ensino básico, ensino fundamental 1, ele só irá começar a ter frutos daqui a 10 anos. Se algumas pessoas não vão ter nem até amanhã, como é que nós vamos poder esperar 10 anos? Nós precisamos de uma medida urgente, uma medida enérgica. Portanto, neste sentido, o projeto de lei 171 de 93 está tramitando no Congresso, creio que muitos aqui já tenham ouvido falar dele, e ele já foi várias vezes emendado. Além dessa questão da redução de 16 anos, como eu tratei, ele traz ainda mais 2 pontos que devem ser ressaltados. O primeiro ponto é: os jovens de 16 a 17 anos não irão ir para um local prisional idêntico ao de um acima de 18 anos. Eles irão para uma restrição de liberdade separada apenas para eles, para que eles possam receber um tratamento diferenciado para eles, para que eles não sejam mais influenciados pelos mais experientes. Dessa forma, o Brasil, que tem basicamente 2 tipos de sistema prisional, simplificando. Sistema de restrições de liberdade, de 12 a 18 e um de mais de 18. Nesse caso, será criado um terceiro, que é o de 16 a 18, em casos de crimes hediondos. Mas, e como nós vamos implementar isso? Bem, a mesma PEC traz uma forma de implementação. Ela adiciona um parágrafo 9º ao artigo 228, no qual ele fala que formas de otimizar os recursos que o governo já usa para o sistema carcerário. Assim, fazendo um tratamento somente e especialmente para os jovens de 16 e 17 anos. Dessa forma, nós iremos conseguir reinserir-os melhor na sociedade e eles ainda poderão ter uma punição mais digna de seus atos. E é nessas balizas, meus caros, que esta casa a favor da redução da maioridade penal para 16 anos em caso de crimes hediondos. Obrigado. Seu tempo está encerrado. A mesa agradece o discurso do senhor líder do governo e convida agora, então, o senhor ou senhora líder da oposição para que se dirija ao púlpito, quando estará reconhecido por um tempo de até 6 minutos. O senhor está reconhecido. Inicialmente, meu boa noite a todos. Boa noite essa mesa. Boa noite aos amigos do governo, boa noite aos amigos da oposição. Boa noite a essa plateia. Meu nome é Fleury Neto, sou acadêmico de Direito, em breve advogado. E eu gostaria de saudar inicialmente aos jovens aqui presentes. Vamos falar para iguais sobre nós, sobre o nosso futuro e sobre, de repente, alguns amigos nossos. E sobre implicações de alguns que poderiam também sê-lo. Primeiro, por que haver maioridade? Pergunta-chave desse debate. O que é que significa a maioridade? Poderíamos traçar pelo Aurélio, 2013, o dicionário, que seria uma capacidade plena de dominar-se.
perfeitamente. Juridicamente falando, tratando-se, então, agora de um dicionário jurídico, Plácido e Silva, também de 2013, seria o gozo pleno de direitos civis. E no âmbito penal, seria o gozo pleno dos direitos e das consequências também penais. Pois bem, senhores, este é o tema. Cabe, então, reprisar aqui um histórico de como isso surge no Brasil, por que surge, e sobre isso que vamos conversar hoje. Não sobre uma política emocional, vamos falar de dados, resultados, natureza do Instituto, porquê dele existir e a importância sua no nosso ordenamento e na nossa sociedade. Ainda quando Deodoro era general e não marechal, houve um decreto intitulado Decreto 847, em que tornavam-se jovens abaixo de 9 anos, crianças, ou seja, inimputáveis. Ainda numa época quase republicana. Por quê? Porque esses jovens tratados juntamente com os adolescentes, tratados juntamente com os adultos, passavam a sofrer maus tratos, mortes no cárcere. Dado este índice, o então general resolveu por baixar este decreto. Em seguida, o decreto 19.943, datado de 1927, passa a intitular que jovens com menos de 18 anos deveriam ter assistência e proteção social. Portanto, um regramento também diferente. O Código de Menores, por sua vez, de 1979, intitula que os jovens menores de 18 anos responderão por aqueles crimes específicos e terão aquelas medidas, aqueles remédios específicos. Com uma certa ressalva, porque os de 18 a 21 teriam também um regramento especial. Acompanhando, então, esse raciocínio, temos, em 1988, a Carta Magna, que, em seu artigo 228, prevê uma garantia pessoal. Todos os senhores estavam garantidos, desde que nasceram até 18 anos, ao direito de serem tratados de uma forma diferenciada. Daí, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no ano de 1990, prevendo não a impunidade, não lavar as mãos como o julgamento de Pôncio Pilatos, pelo contrário, responsabilidade, frieza, tecnicidade e estudo para se propor uma solução. Não de lavar as mãos, pelo contrário, mas de punições inteligentes e de medidas inteligentes. Vejamos, os crimes e contravenções cometidos por jovens ou crianças, chamem como quiserem, de 12 a 18 anos serão chamados de atos infracionais. Portanto, devidamente punidos. Se são brandas ou não, discutiremos em breve. E, pasmem, com menos de 12 anos, você criança também sofreria medidas. Eu peço para que comece a se recordar daquele dia em que você teve uma briga imensa no colégio e a sua agenda foi anotada. Então, nesse dia, você sofreu uma severa punição adequada para a sua idade. E você tremeu enquanto seu pai vinha para, de repente, assinar um termo de responsabilidade. Vejamos, hoje, as crianças menores de 12 anos têm, não a agenda anotada, mas um termo de responsabilidade frente ao juízo. E não frente à coordenadora. Frente à autoridade policial competente. Não seria uma pena? Não seria uma aplicação de uma medida inteligente e um remédio justo? Falou-se que a criança, até os 8 anos, se forma. Perfeito. Mas é importante trazer nos estudos sobre o desenvolvimento humano na obra de Jean Piaget, que a partir dos 12 anos começa um período de operações formais, onde a criança começa a construir o quê? Uma autonomia, onde não uma anarquia, uma heteronomia. Quando alguém de fora manda no que eu faço, mas uma autonomia. Quando eu passo a comandar, recebendo as reflexões, os regramentos de meus irmãos, de meus pais, de meus colegas da escola. A partir dessa fase, sim, começa um desenvolvimento. Observa a coincidência entre o ECA e essa teoria? Merece também dizer que ingressou-se na fase de adolescência, você passa por um texto de Maurício Pinobel, que intitula, no seu próprio livro, de Síndrome Normal da Adolescência. Ou seja, é difícil também para o próprio jovem lidar com todas essas inconstâncias, essas influências. E o que é que vemos? Um remédio deve ser específico. Por isso, existem medidas severas, inclusive para quem é menor de 12 anos, para ser tirado daquele seio familiar e partir para um abrigamento, que é assim uma medida. Temos remédios específicos, e é importante uma frase extraída do Dicionário de Expressões Latinas, da parte de medicina, citada por Celso. Os mesmos remédios, senhores, não servem para todos os doentes. Ou seja, o que se tem é uma espécie de legislação apavorada, sem dados,
concretos de redução, visto que após a aprovação da lei de crimes hediondos, nos primeiros 2 anos tivemos uma queda de 8% no índice de criminalidade daquele tipo de crime. Perfeito, mas no primeiro ano subsequente tivemos um acréscimo de 7,7%. Não tivemos reduções significativas desse tratamento. E, de repente, tratando jovens e adultos da mesma forma, isolando do convívio social, achamos que os mesmos remédios vão levar a resultados ótimos, diferentes. Obrigado. A mesa agradece o discurso do seu líder da oposição e convida agora, então, algum deputado ou deputada da bancada do governo para que se dirija ao púlpito. Senhora deputada do governo, a senhora está reconhecida pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite, senhoras e senhores. É com muita satisfação que cumprimento a todos os presentes. Boa noite à mesa, boa noite aos meus amigos debatedores e boa noite a vocês da plateia que nos prestigiam nessa noite. Eu me chamo Ana Delca e, ao escutar o discurso do nobre amigo da oposição, eu me pergunto se esses remédios não seriam pílulas de farinha. Se esses remédios não seriam inócuos, inefetivos, diante do quadro crônico de violência em que nossa sociedade está inserida. Será que queimar uma pessoa viva porque achava que ela era um mendigo é fruto da incapacidade de se autodeterminar quanto à noção de que queimar uma pessoa viva é errado, é desumano e é cruel? Marcelo Neves, em seus estudos sociológicos e constitucionais, desenvolveu o que ele chama de legislação simbólica. O que seriam essas legislações? São aquelas elaboradas sem compromisso efetivo com a sua eficácia e com a sua aplicabilidade no plano prático. Elas são as famosas leis para inglês ver. São aquelas leis unicamente feitas para manter o status quo daqueles que estão no poder e para dar a falsa ilusão para os cidadãos de que o Estado está ali presente, cumprindo as suas obrigações. No último Diagnóstico Nacional por Amostragem, feito pelo Conselho Federal da OAB, foi relatado que, na maioria dos estados brasileiros, estas fundações responsáveis pela punição dos menores eram desprovidas de quaisquer políticas educativas, ressocializadoras, pedagógicas e outras. Elas eram apenas locais de mera política de encarceramento promíscuo. Estes locais não ajudavam, não ressocializavam, como foi afirmado. Não puniam, apenas segregavam. E nós reconhecemos, enquanto governo, que não é a única saída reduzir a maioridade penal para os 16 anos. Óbvio que não. Nós precisamos, sim, educar os nossos jovens, dar a eles perspectivas melhores de futuros. Porém, o nosso quadro é crítico e nós precisamos de medidas críticas. Como foi ressaltado, a PEC 171 prevê a destinação de verbas já utilizadas para o sistema prisional brasileiro para instituir medidas públicas, medidas socioeducativas destinadas a este grupo que nós queremos especificar, quais sejam o dos jovens que cometem crimes hediondos. Este quadro de impunidade que muitas vezes é criado por estas penas de, no máximo, 3 anos, e que raramente são cumpridas, é o que muitas vezes serve de cobertor para as ações daqueles menores providos de má-fé. No citado caso do índio Galdino dos Santos, em 97, os 4 jovens eram de classe média alta que o queimaram. Um deles era menor. Quando eles foram julgados, em 2001, este, que à época era menor, foi condenado a 1 ano de reclusão. Destes 12 meses, ele passou apenas 3. E saiu. Senhores, reduzir a maioridade penal é uma necessidade. É uma necessidade do direito até, enquanto instituição da sociedade. Porque não é de hoje que essa discussão vem. Há pelo menos 20 anos,
essa discussão está em nossas casas legislativas. Ela vem sendo debatida em audiências públicas, ela vem sendo debatida nos jornais, nas bancas, nas conversas dos restaurantes. E é essa necessidade que nós estamos trazendo aqui. Não a única, mas a mais premente. Porque nós não podemos manter estes criminosos à solta. Nós não podemos, sob argumentos éticos e morais, muitas vezes hipócritas, mascarar a impunidade. Porque, como dizia Chorão, do Charlie Brown Jr., a impunidade e a hipocrisia andam de mãos dadas. O hino nacional de uma nação condenada. E nós estaremos condenados, sim, se não soubermos reprimir adequadamente os transgressores da lei e se não soubermos adequadamente plantar os frutos nos nossos jovens. Muito obrigada. A mesa agradece o discurso da senhora deputada do governo e convida agora, então, ao púlpito, deputado ou deputada da oposição. Senhora deputada da oposição, a senhora estará reconhecida, então, pelo tempo de até 5 minutos. Muito boa noite a todos. Meu nome é Sofia, eu sou estudante de Direito. Gostaria de cumprimentar a mesa, os meus colegas de oposição, senhores membros do governo, mas principalmente toda a plateia que aqui nos prestigia. Prisão não é a solução, mas castiga. A frase é do senador Aloysio Nunes e não poderia estar mais correta. Mas falta aí uma compreensão sobre o nosso ordenamento jurídico. Porque, como diz o penalista César Bittencourt, o Brasil seguiu a teoria da pena, que conjuga a necessidade da reprovação e da prevenção da pena, como fica bem claro no artigo 59 do Código Penal. A medida proposta pelo governo, entretanto, ela cuida só da reprovação da pena, porque, diferente do que o senhor, líder do governo, quis fazer parecer, não há nenhum estudo que mostre uma relação entre uma política punitiva e uma diminuição da criminalidade. Inclusive, é isso que mostrou o estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, em que pesquisadores estudaram casos de mortes violentas entre jovens de mais de 20 regiões metropolitanas por todo o Brasil, procurando a relação entre maioridade penal e incidência na criminalidade por jovens. E os estudos mostraram que essa relação não existe. O mundo todo já atentou para esse fato. Os Estados Unidos, que possuem uma das populações jovens maiores encarceradas de todo o mundo, têm mudado sua política. Segundo a ONG Campaign for Youth Justice, desde 2005, 29 estados americanos, inclusive a capital Washington, têm aprovado leis que dificultam a punição e o julgamento de jovens como se fossem adultos. A Espanha e a Alemanha voltaram atrás da decisão de criminalizar menores de 18 anos. O Japão, que tinha a maioridade penal de 14 anos, quando percebeu que os índices de criminalidade estavam aumentando, decidiu ampliar para 20 anos e não reduzir. Hoje, segundo a Unicef, 70% dos países de todo o mundo decidiram colocar 18 anos como a idade penal mínima. 70% dos países de todo o mundo fizeram a escolha civilizatória de dar um tratamento diferenciado para a juventude. E isso, como explica a Beatriz Vargas, professora da UNB de Criminologia, não tem nada a ver com capacidade cognitiva. Seria até uma afronta a mim mesma, que acabei de completar 18 anos, achar que antes disso eu não sabia o que era certo e o que é errado. Tem a ver com escolher se punição vai ser o centro do tratamento da juventude. Porque, como explica a psicologia, o jovem ele está em uma fase de transformação. Ele está indo da infância para a vida adulta. Ele passa por essas transformações e, exatamente por isso, toda a política da sociedade voltada para ele deve ser baseada na orientação e não na punição. Não é à toa que o Conselho Federal de Psicologia também é contrário à redução. Senhores, eu peço nesse momento que os senhores não se deixem se levar pela emoção, porque eu também sei como é me sentir ameaçada, violentada, constrangida por um rapaz de 16, 15, 14 anos. Mas emoção não é critério para fixar a maioridade penal. A fixação da maioridade penal é por um critério social, político, cultural. É como a sociedade vê e lida com os conflitos que caracterizam a juventude. E nesse ponto também é importante destacar que nós não estamos aqui defendendo impunidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele já é responsável por garantir a responsabilização do adolescente. A partir dos 12 anos, qualquer adolescente pode ser responsável por um ato cometido contra a lei. O ECA prevê, inclusive, 6 medidas socioeducativas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. A pena máxima não é 3 anos,
Como disse o senhor líder do governo e a senhora deputada do governo, é 9 anos, que pode ir de 3 à internação, 3 à semi-liberdade e 3 à liberdade assistida. E a imposição de medidas socioeducativas, ela tem a ver com a finalidade pedagógica do sistema, tem a ver com a capacidade de transformação que o sistema deve e pode alcançar com o grupo que ele atua. Senhores, não é à toa que a eficiência no sistema socioeducativo é muito maior. A taxa de reincidência é 20%, menos de 20%, aliás, segundo o CNJ. E os senhores ainda querem me dizer que não funciona? Comparado à taxa de reincidência das prisões, o problema não é que o ECA não funcione. Como eu disse, ele funciona muito bem. O problema é que há 22 anos existe um abismo entre o que existe no papel e o que é colocado em prática. Como o próprio Aloysio Nunes reconheceu, que eu citei no começo desse discurso, não existe uma estrutura local que o efetive. O senhor líder do governo disse que reduzir a maioridade é uma medida de curto prazo. Medida de curto prazo é fazer a lei, é fazer o ECA, que já está previsto há mais de 20 anos e não é colocado em prática. Em uma entrevista dada à revista Fórum, um pedagogo da Fundação Casa, que não quis ser reconhecido, ele disse que os jovens que chegam lá saem de lá com mais ódio porque não são tratados como seres humanos, são tratados como lixo. Isso faz com que eles saiam de lá achando que eles não podem mudar. Então, não adianta endurecer as leis se elas não são cumpridas. O que os senhores propõem é que o ECA, que já é uma lei, que já não é cumprida, seja deixado de lado para colocar uma nova lei no lugar, que não vai ser cumprida, porque só 8% dos homicídios são esclarecidos, segundo o Ministério Público, e fazer essa lei do menor esforço, que vai ser ineficiente e não vai fazer nada. O que os senhores querem é vestir o Estado de Pôncio Pilatos e lavar as mãos pelo sangue da nossa juventude. Obrigada. A gente agradece o discurso da senhora deputada da oposição e convido agora, então, o senhor deputado do governo para que se dirija ao púlpito. Senhor deputado do governo, o senhor está reconhecido pelo tempo de até 5 minutos. A belíssima plateia que está aqui presente, gostaria de desejar muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite à mesa julgadora, boa noite a meus amigos da oposição e a meus colegas do governo. E, obviamente, boa noite a vocês que nos prestigiam nessa noite tão significativa para nós, para contemplar esse debate. Bom, eu me chamo Thiago do Vale, também sou aluno da Faculdade de Direito da UFC, e venho aqui reiterar os argumentos e trazer novos argumentos para reduzirmos a maioridade penal para crimes hediondos. Em primeiro lugar, a oposição fala que a punição... tenta trazer um discurso de que punição não é a solução. Mas, em primeiro lugar, o que é uma punição? Qual é a função da punição? Por que você prende uma pessoa que comete um crime? A teoria da pena diz que existem 3 funções para a punição. Seria uma função de isolamento, em que nós prendemos o indivíduo porque nós não queremos que ele seja um mal social, porque nós não queremos que ele cometa novos crimes e assim danifique bastante o grande tecido social que rege toda a nossa vida cotidiana. Então, não só isso, como também nós não queremos que esse indivíduo se perverta ainda mais no meio onde ele se insere e que ele esteja isolado para fazer com que seus concidadãos não sofram com sua capacidade destrutiva. Outra função da pena seria uma função pedagógica, uma função de ressocialização. O indivíduo seria isolado e, assim, deveria, a partir desse processo, ele tentar ter uma consciência para ser alguém melhor para a sociedade. E uma outra função da pena seria a função de punição propriamente dita. O indivíduo comete um crime, comete um delito muito danoso para a sociedade e, portanto, deverá ter alguma contraprestação por parte do Estado pelo que ele fez. Bom, meus amigos, atentem-se a isso. A principal função da pena que nós devemos defender é a função de isolamento. Sim, o indivíduo, o adolescente, ele é uma pessoa que está na fase de formação e tudo mais, mas, meus amigos, se atentem. Ele é um criminoso. Ele comete crimes. Ele faz males para a sociedade. Uma pessoa como essa, será que pelo simples fato de ele ser um jovem, será que isso deveria ser um aval para que ele cometesse novos crimes? Nós estaríamos à mercê de pessoas que, pelo um critério meramente, digamos, temporal, por ser apenas uma pessoa menor de 18 anos, um critério puramente biológico, podemos dizer, e não psicológico. Será que uma pessoa dessas realmente deveria sair impune? Deveria sair cometendo outros delitos por aí? E tem mais. Os jovens de hoje são muito diferentes dos jovens de 1940, que é quando a maioridade penal foi elevada para 18 anos. Hoje, nós passamos pelo que Moisés Naim chama de Revolução dos 3 M's. Moisés Naim é um grande estudioso venezuelano da sociedade internacional.
E ele diz que o mundo todo está passando por um processo que ele chama de Revolução dos 3 M's, um processo extremamente revolucionário. Ele fala da revolução do mais, da mobilidade e da mentalidade. Revolução do mais. Tudo na sociedade está aumentando em quantidade e qualidade. A população aumenta. E não só ela aumenta, como também seus indicativos sociais, sua qualidade de vida também aumenta. A população tem mais educação, ela é mais instruída, ela vive mais e vive melhor. A revolução da mobilidade. Essas pessoas, além de serem mais numerosas, além de viverem melhor e terem mais educação, serem mais instruídas, elas têm uma possibilidade maior de mudar de um lugar para outro, de migrarem, de se comunicarem também. Existe uma mobilidade de pessoas e de informações. Essas informações, ampliadas pela globalização, faz com que ocorra a terceira das revoluções, que é a revolução da mentalidade. As pessoas estão mais instruídas. As pessoas sabem o que acontece em outra parte do mundo e acabam adotando seus valores. As pessoas têm uma noção melhor do que é certo e o que é errado. As pessoas, elas sabem, elas adotam valores culturais diferenciados, elas se desprendem de normas arcaicas que o prendiam na nossa sociedade. Em outras palavras, meus amigos, nós vemos claramente que os jovens são diferentes. Os jovens são mais instruídos. Os jovens têm uma noção diferente do que acontece no mundo. Os jovens têm uma percepção melhor do que é certo e do que é errado. Os jovens conhecem melhor os direitos humanos e todas as suas violações históricas. Com base nisso, nós não podemos dizer simplesmente que aquele que tem 16 e 17 anos é uma pessoa que está em um desenvolvimento mental exacerbado que impediria que ele fosse preso, porque seria algo muito danoso. Ele tem consciência do que está fazendo. Ele merece. Se ele cometer um crime hediondo, não é adequado que ele fique solto por aí. Nós não poderíamos permitir que uma pessoa como essas fique por aí cometendo crimes quando ela tem consciência do que faz. Isso só me faz adotar com maior afinco um aforismo trazido por Jean Paul Sartre. Eu odeio a vítima quando ela ama seus carrascos. Um criminoso, qualquer que seja, não merece estar solto por aí, fazendo mais vítimas além de eu e você. Muito obrigado. A mesa agradece o discurso do senhor deputado do governo e convida agora, então, o senhor deputado da oposição para que se dirija ao púlpito. Senhor deputado da oposição, o senhor está reconhecido pelo tempo de até 5 minutos. Obrigado, mesa. Boa noite à mesa. Boa noite aos meus nobres colegas da oposição, aos nobres colegas do governo e, especialmente, a essa plateia que hoje nos prestigia e nos honra com sua presença aqui. Meu nome é Matheus Casimiro, sou estudante de Direito na UFC e venho aqui me opor à redução da maioridade penal. As prisões não diminuem a taxa de criminalidade, pode-se aumentá-las, multiplicá-las ou transformá-las. A quantidade de crimes e criminosos permanece estável, ou pior, aumenta. Essa frase é de Michel Foucault, um dos principais filósofos do século passado, e está no seu livro Vigiar e Punir. Eu escolhi começar o meu discurso com essa frase porque ela traduz muito bem como se encontra o sistema penitenciário brasileiro atualmente. O meu amigo Rafael fala que o Brasil é um dos países mais inseguros do mundo. E eu concordo. Mas, segundo o Ministério da Justiça, é o 4º país com a maior população carcerária do mundo, dados esses do ano passado. Vamos analisar um pouco mais essa situação. O Brasil tem muita cadeia, tem muita gente presa, e mesmo assim é um dos mais violentos do mundo. Não tem um erro aí, não? Não tem alguma coisa estranha aí? Segundo o Ministério da Justiça, nessa mesma pesquisa de 2014, são 607 mil presos. 240 mil a mais do que cabe no sistema presidenciário, no sistema carcerário brasileiro. É nesse sistema falido e lotado que queremos colocar os jovens infratores? É assim que nós pretendemos ressocializar? Porque meu amigo Tiago agora diz o seguinte: a pena tem 3 objetivos. E o principal deles é punir. Eu digo que não existe um objetivo principal. Se são 3 objetivos fundamentais, fundamento é a base de alguma coisa. Os 3 estão alinhados. A ressocialização é tão importante quanto a punição. Então, como é que vamos colocar os jovens em um sistema falido, que nós sabemos que é incapaz de ressocializar quem está lá, e vamos exigir alguma coisa dele? Vamos colocar ele lá dentro, no sistema superlotado, para ter um tratamento desumano, e depois vamos exigir dele um comportamento melhor do que ele tinha quando entrou lá. Senhores, isso é ilógico.
Isso é ilógico. O que comprova justamente que nós não podemos fazer essa exigência, dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, mostram o seguinte: 70% dos ex-detentos reincidem nos crimes depois que saem da prisão. Curioso isso. Cadê a ressocialização aí? Onde é que está a ressocialização? Minha amiga Sophie falou no seu discurso como, na verdade, diferentemente do que muitas pessoas pensam, o ECA pune, mas o ECA ressocializa também. E se nós maximizarmos e efetivarmos como ele nunca foi feito de verdade, eu tenho certeza que, como ela mesma falou, adolescentes que passam por medidas socioeducativas têm apenas 20% de reincidência. Isso no Brasil atual, onde o ECA não é implantado, não é efetivado como deveria ser. Imaginem os senhores, se ele fosse efetivado, como deveria ser. Então vamos colocar os jovens em um sistema falido, justamente para incentivar ainda mais a violência? Qual é a lógica disso, senhores? Eu deixo esse questionamento para vocês aqui. Depois, o meu nobre amigo, do Rafael, disse o seguinte: a educação é mais importante aos 7 anos, até os 7 anos. A educação é importante sempre. A educação é importante toda a vida, nós nunca paramos de aprender. E a educação é fundamental. Eu seria hipócrita aqui e estaria me igualando às posições paliativas do governo se eu viesse aqui defender o ECA e não falasse de como tratar a origem do problema, que é justamente com políticas públicas, sociais, em especial a educação. Um cara que eu admiro muito, chamado Ariel de Castro Neves, ex-secretário-geral do Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, diz o seguinte: quando o Estado não inclui, o crime inclui. E se os senhores ainda têm alguma dúvida de que a educação, combinada com a efetivação do ECA, pode, de fato, causar uma alteração significativa na nossa sociedade, eu trago aqui uma pesquisa da USP. Da USP, uma das maiores faculdades do Brasil. Vamos ver o que é que ela diz. A USP, nesse estudo publicado em 2013, mostra o seguinte: a pesquisadora comparou os dados dos investimentos dos estados na educação e como isso influenciava nas taxas de violência. E ficou comprovado o seguinte: a cada 1% da taxa do rendimento do Estado investido na economia, pelo menos, na pior das hipóteses, 0,1% da taxa de criminalidade era reduzida. Senhores, quero terminar meu discurso fazendo um alerta secular, deixado aqui por Pitágoras, um dos maiores matemáticos e filósofos da humanidade. Ele disse o seguinte: educai as crianças, para que não seja necessário punir os adultos. Obrigado. A mesa agradece o discurso do senhor deputado da oposição e fim da fase construtiva dos debates. A mesa gostaria, então, de convidar a plateia que nos honra nesta noite para que se dirija ao púlpito para proferir, em primeiro lugar, um discurso em favor do governo. Alguém que gostaria de proferir um discurso em favor da posição do governo? Em favor da oposição? Ainda em favor de uma terceira posição? Bom, visto que não, então a mesa encerra a fase de discursos da plateia e procedemos, então, aos discursos que darão encerramento ao debate, os discursos refutativos, nos quais nenhum membro pode proferir nenhum argumento novo, senão será pontuado negativamente. E a mesa, então, gostaria de convidar ao púlpito algum membro do governo. Senhora deputada do governo, a senhora está reconhecida desta vez pelo tempo de até 4 minutos. Boa noite novamente, senhoras e senhores. Começo meu discurso trazendo uma frase do Marquês de Beccaria em sua obra Dos Delitos e das Penas. O que inibe o criminoso não é o tamanho da pena, mas a certeza da sua punição. E é essa certeza que, atualmente, com a inefetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente, os jovens infratores são desprovidos. O que nós trouxemos aqui foi a possibilidade, a defesa da ideia da redução da maioridade penal para 16 anos nos casos dos crimes hediondos, os crimes com mais baixa carga valorativa pela nossa sociedade, aqueles crimes que nos ultrajam e que nos enojam. E nós trouxemos claramente
a informação de que nós não vamos substituir o ECA, porque o que se daria seria uma situação de semi-imputabilidade. Uma situação em que o menor de 16 anos responderia por estes crimes mais graves, mas que, perante os demais crimes, responderia tal e qual apregoa o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que nós trouxemos aqui, inclusive, foi uma medida urgente, mas não a única, como nós frisamos. Nós frisamos que será, de acordo com o texto da PEC que nós citamos, será incluído o artigo 9º, o parágrafo 9º, ao artigo 228, que destina essas verbas já utilizadas no montante destinado à justiça para tratar das questões socioeducativas e ressocializadoras destes jovens infratores nesta situação especial. Nós também trouxemos que eles cumpririam estas penalidades em regime separado dos adultos, não no sistema prisional propriamente dito. Em nenhum momento nós queremos dirimir o valor do jovem, dirimir o seu conflito, a sua necessidade de crescimento e de amadurecimento perante o mundo contemporâneo. Mas a legislação peca em tratá-los como vítimas quando transgridem a lei. Ela peca ao acobertar-lhes e ao passar-lhes a mão em cima, quando, na realidade, esta medida é apenas simbólica, é apenas uma forma de mostrar a nós aqui que o Estado está ali 24 horas fazendo seu serviço quando ele não está. Quando, de ambos os lados foi falado, que as situações são precárias e inócuas, que as medidas previstas não são efetivamente aplicadas. E, diante disto, nós não podemos nos calar. Nós não podemos permitir que o quadro de violência se agrave cada vez mais e se perpetue em nossa sociedade. Para concluir, eu gostaria de trazer uma frase do escritor moçambicano Mia Couto. Há problemas que governos resolvem. Há problemas que nenhum governo pode resolver. Mas seremos nós, no tempo que nos for destinado, os responsáveis para resolver estes problemas. E nós o faremos em honra à nossa cidadania que está em construção. É inocente achar que o problema da violência no Brasil, cometida pelos jovens, vai se solucionar da noite para o dia, que os abismos sociais serão diminuídos e que as escolas serão maravilhosas e que as famílias serão educadoras. Mas nós temos que ter tempo. E para ter tempo, nós precisamos ter vida. E para ter vida, nós precisamos protegê-la. Muito obrigada. A mesa agradece o discurso da senhora deputada do governo e convida agora, então, algum membro da oposição para encerrar este debate. Senhor líder da oposição, o senhor estará reconhecido pelo tempo de até 4 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos fazer uma pequena reprise de todos os argumentos aqui trazidos por mim, por meus amigos da oposição, bem como os argumentos e os empirismos que o governo também tratou de trazer hoje. Falamos desde o primeiro discurso na razão de ser de um instituto histórico. Desde 1890, não é um problema de 20 anos, na verdade, mais de 120 anos, onde uma maioridade não seria de 18, mas sim de 9. Pasmem, não houve solução. Falou-se na razão de ser de uma pena, devendo se impunir perfeitamente, esquecendo do tripé e dos seus outros fundamentos, como também o caráter da prevenção, também trazido pelo deputado Casimiro, bem como a ressocialização. Ora, qual seria a pena ideal? A pena de morte? Já que a reincidência é 0? Não, senhores. Deve haver, então, um pilar, e outro pilar, e outro pilar, indicado por dados também trazidos por nossa bancada. Uma reincidência de 70% de um sistema falido em nada rebate a reincidência de 20% de um sistema pensado, calculado para cada fase do ser humano, para suas necessidades, sendo, como bem citado pelo marquês Cesare Beccaria, uma pena certa, mais próxima da ideal. Não como foi trazido, pelo simples caráter aflitivo da pena, porque não foi isso que ele trouxe no seu livro dos delitos da pena, como citado pela deputada do governo.
A pena correta, senhores, à época era de morte. Hoje, com a evolução da sociedade, passa a ser de restrição de liberdade. E no Brasil, haja vista a evolução ocorrer ainda mais aligerada por conta do homem sapiens e a mulher sapiens, segundo a nossa presidenta, talvez em pouco tempo tenhamos bem mais avanços. O governo não traz dados que justifiquem a redução, quedando-se em um empirismo, dizendo que seria melhor e que a mudança legislativa é sim simbólica e nem o governo vai fazer nada, nem o povo vai fazer nada, mas nós teremos o símbolo. Perfeito, senhores. Guardem e levem para si este símbolo, porque de nada vai adiantar. Trouxemos dados, pesquisas, trouxemos indicativos de, inclusive depois da própria promulgação da Lei de Crimes Hediondos, pouquíssimos resultados efetivos de tratamentos e, sobretudo, a reincidência. Este é o critério, senhores. Este é o critério básico. Se ele voltou ou não a deliquir, você sabe. Se a punição interna foi eficaz, se a punição aos seus amigos pela prevenção geral foi eficaz, e se ele conseguiu estar, enfim, ressocializado. Portanto, falou-se também de uma redução legislativa para um sistema falido. Porque se ele vai ficar num núcleo anexo a um presídio já existente, ou melhor, não existente, porque nós temos excesso de presos e de necessidade também de mandados de cumprimento de prisão, onde ficariam? Onde ficariam esses novos jovens? Diferente de uma estrutura já montada pelo ECA, montada pelas casas de recuperação de jovens em conflito com a lei, tudo isso já existente, trazido pela deputada Sofia de maneira perfeita. Existem, senhores, N possibilidades, seja de majoração para o ECA, inclusive alguns tramitam no Congresso, havendo o projeto de lei 333, que majora as penas, reforçando o que a deputada Sofia afirmou. Não se fala de impunidade ou de fechar os olhos. Pelo contrário, se fala do remédio certo, para a hora certa, para a pessoa certa, com os resultados científicos certos. Por fim, eu traria um exemplo de um método criado por um advogado em Minas Gerais, que é o método APAC. Nesse método, os presos do sistema já falido prisional têm a oportunidade de viver algo parecido com o ECA. Em uma entrevista foi feita a um homicida, já com 3 homicídios em seu currículo, foi perguntado por que em todas as outras penitenciárias você fugiu? Você agrediu os seus agentes penitenciários, você agrediu os seus colegas. Por que aqui você não fez isso? Alguns segundos depois, em que ele parou para pensar, ele disse, sabe por que eu não fugi? Porque ninguém foge do amor. Longe de ser algo piega, senhores, falamos de um estudo. Ninguém foge, não necessariamente do amor, mas ninguém foge da medida certa. Eis o remédio adequado, necessário, viável e que, por certo, a causa nossa de lutar a partir de hoje. Muitíssimo obrigado. Repassaremos, então, a pontuação, na verdade, a colocação dos melhores debatedores de todo o 5º Torneio Anual de Debates. Em terceiro lugar, temos como resultado o senhor Caio Alcântara. Em segundo lugar, o senhor Matheus Casimiro. E, em primeiro lugar, recebendo, então, o nosso troféu de melhor debatedor do 5º Torneio Anual de Debates, o senhor Fleury Neto. Gostaria de convocar, então, ao palco o senhor deputado do governo, Tiago Cavalcante, por favor. Convoco também, então, a senhora deputada do governo, Ana Delca. Bom, sem mais delongas, então,
O senhor líder do governo, Rafael Nogueira, obteve a pontuação de 57 pontos. O senhor líder da oposição obteve a pontuação de 80 pontos. A senhora deputada do governo, Ana Delca, obteve a pontuação de 64 pontos. A senhora deputada da oposição, a pontuação de 61 pontos. Sofia. O senhor deputado do governo, Thiago Cavalcante, obteve a pontuação de 54 pontos e meio. E, por último, o senhor deputado da oposição, Matheus Casimiro, a pontuação de 65 pontos e meio. Deste modo, a mesa gostaria de parabenizar todos os debatedores pelo brilhante debate, pela brilhante exposição, e sagra-se campeã deste 5º torneio anual de debates por 205 pontos e meio a 175 pontos e meio a equipe da oposição.